Pessoal, vamos lá continuar o nosso assunto investimentos, equivalência patrimonial. Tá muito fácil aquela aula passada, precisamos dar uma acelerada, vamos dar uma dificultada naquele assunto. Então, o que a gente fez no exemplo da aula anterior? A gente pegou um investimento permanente, adquiriu pelo mesmo valor da contabilidade e a partir daí fizemos os registros lá da equivalência patrimonial, da distribuição de dividendos. Acontece que na vida real e evidentemente nas questões de concurso que querem complicar um pouquinho mais, eu dificilmente vou negociar uma empresa pelo valor de livros, pelo valor contábil. E por quê? Porque a contabilidade não registra as coisas pelo valor de mercado. Vamos voltar lá nas regras gerais de reconhecimento de ativo e passivo, nos critérios de avaliação de ativo e passivo e vamos imaginar o seguinte: você alguma vez reconhece os seus ativos pelo valor de mercado? Raramente, só em situações excepcionais. Então você tem lá um instrumento financeiro que você está negociando e que eventualmente você reconhece pelo valor justo. Mas a normalidade é da gente registrar as coisas pelo valor original e não reconhecer esses ganhos. As perdas normalmente são reconhecidas. Então, dificilmente você vai ter, se você estiver seguindo todas as regras contábeis, um ativo registrado por um valor superior ao que ele efetivamente vale, ao valor justo, ao valor de mercado. Mas podem acontecer algumas situações. Imagine o seguinte: quando eu estou numa situação normal de operação da minha empresa, eu tenho o registro de um jeito. No momento em que eu anuncio que eu vou vender, no momento em que eu decido descontinuar uma determinada atividade, o valor daquelas coisas pode ser afetado. Então, talvez, no momento da negociação, pode acontecer de eu ter ativos e passivos que estejam registrados por valores, os ativos, por exemplo, por valores acima dos de realização. É bem menos comum do que o inverso. Então, por exemplo, eu compro um terreno e esse terreno vai ficar registrado pelo valor original. Mesmo que ele valorize no mercado, ele vai permanecer lá pelo valor original. Eu compro o estoque, pelo valor que eu pago do fornecedor eu registro, mas eu tenho a expectativa de que eu vou vender e que, portanto, ele vale mais do que aquele valor que eu estou pagando. E isso vale para qualquer item do ativo. Então, o que eu estou querendo construir aqui? O pensamento de que o valor contábil não é o valor de mercado. Que na hora de negociar de fato uma empresa, uma participação societária, eu posso e provavelmente vou pagar por ela um valor diferente. Então vamos refazer o nosso exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte: a nossa empresa A vai adquirir uma participação na empresa B, que tem um patrimônio líquido de 100 mil e vamos comprar aqueles 40%. Beleza. Só que, quando eu vou fazer essa negociação, eu não vou pagar 100 mil, eu vou pagar 170, por exemplo, ou 150, para ficar mais fácil a nossa conta. Então, o valor do desembolso vai ser 150. Se eu fizer 40% deste PL, eu teria que pagar 40 mil, só que eu estou pagando 150. Então, na hora de contabilizar, eu vou precisar separar esse pagamento em 3 pedaços. E quais pedaços são esses? Então, vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho um pedaço que é o valor de PL, chamado de valor contábil, valor de livros. Eu tenho um outro pedaço que é a mais-valia ou menos-valia, dependendo do que a gente estiver falando. Embora esse nome seja feio, a gente se acostuma com ele. E o que estamos querendo dizer aqui? Mais-valia ou menos-valia é a diferença, positiva ou negativa, respectivamente, que existe entre o valor real dos ativos e passivos da empresa e o valor contábil. Então, se eu estiver falando, por exemplo, essa empresa tem um terreno de 500 mil que foi comprado por 500 mil, mas cuja avaliação de mercado hoje é de 700 mil.
Isso significa que ela tem uma mais-valia de 200 mil, que é a diferença entre o valor de realização, os 700, e o valor que ele está registrado de 500. E o mesmo vale para menos-valia. Então, eu tenho mais-valia ou menos-valia e ainda pode sobrar uma diferença aqui, que vai ser o ágio, também chamado de goodwill, ou ganho por compra vantajosa. Vamos dizer que a nossa empresa B, que tem um patrimônio líquido de 100 mil reais, tenha feito uma avaliação a valor justo dos seus ativos e passivos líquidos e tenha identificado as seguintes situações. Ela tem um terreno cujo valor contábil era de 200 mil, mas o valor do laudo é de 300. Então, existe uma mais-valia de 100 mil. Porque o valor contábil está abaixo do valor de realização. Aí ela vai lá e faz uma avaliação nos estoques. O estoque dela está registrado pelo valor de custo de 50 mil, mas ele vale ou ela tem expectativa de vender por 60. Então tem 10 mil a mais nesses estoques. Então tem uma mais-valia no estoque de 10 mil. Pode existir ainda uma mais-valia que seja a identificação de ativos que não estejam contabilizados. Por exemplo, a marca. A gente sabe que a marca própria, desenvolvida internamente pela empresa, aquele valor que existe pela relação com os clientes, pelo fato de você ser uma marca reconhecida no mercado, isso não vai estar contabilizado até que isso seja vendido. Mas no momento da negociação, no momento da venda, digamos que você conseguiu estimar de forma confiável e calcular o valor dessa marca. E vamos dizer que o valor dessa marca tenha sido de 90 mil. Então eu tenho aqui uma marca, que é um ativo que não está registrado por conta de uma regra contábil, mas que eu consigo agora, no momento da venda, identificar e estimar um valor para ele confiável. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um somatório de mais-valia de 200 mil. Eu tenho um PL de 200 com uma mais-valia, um PL de 100 com uma mais-valia de 200. Se eu aplicar sobre esses valores aqui, os nossos 40%, que é a parcela que a empresa A está adquirindo, o que eu vou ter? 40% do valor contábil dá 40 mil. 40% da mais-valia dos ativos e passivos líquidos identificados, se eu pegar 40% do 20, dá 80 mil. Isso aqui me explica e justificaria uma aquisição e um pagamento de 120 mil. Só que eu estou pagando 150. Se eu estou pagando 150, eu estou pagando 30 mil a mais. O que pode ser 30 mil a mais? Considerando que ninguém está rasgando dinheiro e jogando no lixo, por que eu pago 30 mil além daquilo que eu consigo mensurar? Porque eu tenho uma expectativa de rentabilidade futura. Então, toda vez que eu pago esse valor adicional em relação ao valor justo dos ativos e passivos, eu estou pagando por uma expectativa de rentabilidade futura. Eu acredito que eu vou recuperar esse valor no futuro. Isso é o ágio. Então, eu vou contabilizar aqui a diferença entre os 150 mil, que é o valor do desembolso que a empresa vai fazer, e os valores identificados. Este número aqui a gente vai calcular na hora da prova por diferença mesmo. Eu vejo qual é o valor patrimonial, qual é o valor justo dos ativos e passivos, vejo quanto disso eu estou adquirindo, aplicando o meu percentual de participação, e a diferença para o que eu estou pagando é o ágio. Neste caso aqui, como é que fica a contabilização? Vou apagar desse lado para a gente poder contabilizar. O que acontece lá na empresa A? Ela vai ter uma saída de 150 mil do banco. Então, lá do banco vai sair 150 mil, que é o valor do desembolso, é o que ela está gastando.
Lá no investimento, eu vou ter 3 razonetes. Então, atenção, esses 3 razonetes estão no grupo investimentos, mas eles têm que ficar em razonetes separados. Então, eu vou ter um razonete que eu vou colocar o valor contábil. Então, o investimento em B, o meu pedaço do valor contábil. Aí eu tenho a mais-valia num outro razonete. Eu fiz aqui um exemplo com mais-valia, mas eu poderia ter menos-valia. Se tiver algo que ainda não foi feito o teste de impairment, algo que na hora de fazer a avaliação eu chego à conclusão de que vale menos do que o que está registrado, eu vou ter um valor negativo aqui sem problemas. E no terceiro razonete, que é onde vai estar o ágio, e eu vou colocar a diferença para chegar nos 150 mil, que é o 30 mil. Muitas bancas perguntam sobre esses 3 razonetes, sobre o valor deles, sobre se eles estão no investimento ou não. Por que que eu preciso separar em 3 pedaços? Porque cada pedaço desse vai ter uma vida no futuro diferente. A forma de tratar e de realizar cada pedaço desses é diferente. Olha os passarinhos de novo dando aula, equivalência até passarinho gosta. Vamos lá. O investimento em B, o que vai acontecer com ele no futuro? MEP, equivalência patrimonial. Vou fazer tudo que a gente fez lá no exemplo da aula anterior. Vou comparar com o novo PL, vou ver se eu tive mais lucro, se eu tive prejuízo, se eu paguei dividendo, de forma que o saldo dessa conta seja sempre correspondente ao meu percentual de participação sobre o PL atualizado da investida. O que vai acontecer com o razonete da mais-valia? Ele vai ser realizado acompanhando a sua origem. Então, se aquele bem que deu origem à mais-valia for depreciado, na mesma proporção da depreciação eu realizo isso aqui. Se aquele terreno ou aquele estoque forem vendidos, na mesma proporção eu realizo isso aqui. A contrapartida dessa realização vai para o resultado na conta de equivalência patrimonial, tá? Mas é um controle separado, bem por bem, passivo, ativo por passivo, para ver o que está acontecendo com cada um deles. E o terceiro grupo aqui, o terceiro bloco, que é o do ágio por expectativa de rentabilidade futura. O que acontece com ele? Teste de recuperabilidade, teste de impairment todo ano, para avaliar se eu preciso baixar algum pedaço dele ou não. E aí, pessoal, o que isso vai ser cobrado de você? Como classificar esses itens lá na contabilidade? Então, você tem que saber que esses 3 razonetes existem, que eles serão controlados separadamente, mesmo que eles todos façam parte do item investimentos. Cada um deles vai ter uma realização. Então, aqui, o 40 mil do investimento, ele vai ser permanentemente atualizado pelo método de equivalência patrimonial, igual a gente fez na aula passada. Então, se teve lucro, se teve prejuízo, se mudou o PL, se pagou dividendos, tudo isso vai ter que ser refletido aqui. A mais-valia vai acompanhar a realização do bem ou do direito que deu origem a ela. Então, se eu estou falando de um bem que sofre depreciação, na mesma proporção da depreciação eu realizo a mais-valia. Se eu estou falando de um estoque, na medida em que aquele estoque é vendido, eu realizo e assim por diante. A contrapartida dessa realização vai para o resultado como resultado de equivalência patrimonial. E o ágio, ele vai ser testado por impairment todo ano, pelo menos. Este impairment que eventualmente venha a existir não pode ser revertido. Então, eu vou sempre controlar isso aqui separadamente. Dificilmente você vai ter uma banca que te pede mais do que o registro original. Tudo bem? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vou mudar um pouquinho a situação e vou dizer que ao invés de pagar 150 mil, eu vou pagar 90. Vamos ver o que aconteceria. Então, a nossa empresa A, nas mesmas condições que a gente tinha colocado aqui no exemplo, ao invés de pagar 150 mil, vai pagar 90. Então, olha só, eu consigo identificar ativos e passivos
que após aplicar o percentual de participação que eu estou comprando, somariam 120 mil. E eu vou conseguir comprar o equivalente a esses 120 mil pagando só 90. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer por qualquer negociação, por situações de mercado normais. Então eu tenho uma negociação com uma pessoa que quer vender ou precisa vender e ela está disposta, inclusive, a entregar esse patrimônio dela, entregar essas ações por um valor abaixo daquilo que comprovadamente vale. Não importa. O que importa é que eu estou pagando 90 mil por algo que eu consigo identificar que tem valor de 120. Esta diferença de 30 mil é chamada de ganho por compra vantajosa. E é exatamente isso. Eu estou ganhando porque eu estou comprando um negócio que vale 120 e só estou pagando 90. Este ganho, ao contrário do ágio, vai diretamente para o resultado numa conta de receita, 100% na cabeça no momento da compra. Então vamos botar no razonete para ver como é que fica diferente. Eu vou lá na empresa A, tirar do banco 90 mil. Lá no grupo do investimentos, agora eu vou ter dois razonetes. Eu vou ter o razonete onde eu coloco o valor de PL, a minha parte do valor de PL, os 40 mil. Vou ter da mesma forma o razonete da mais-valia, onde eu coloco esses 80 mil. Aqui tá dando 120. E falta reconhecer o ganho por compra vantajosa. Este ganho por compra vantajosa vai lá para a receita. Então, eu vou ter uma receita lá na DRE, lá no resultado, de ganho por compra vantajosa de 30 mil. Olha aqui que lançamento mais complexo. Eu tenho 2 créditos e 2 débitos. Lembram lá da fórmula de lançamento? Um lançamento de quarta fórmula, 2 débitos e 2 créditos. Um fato contábil modificativo nesse momento, porque eu estou alterando o PL. Se eu fosse escrever isso aqui naquele formato do livro diário, ficaria assim. Diversos, adversos, R$120 mil. O que eu estou dizendo aqui? Mais de um débito a mais de um crédito, totalizando 120 mil. Como eu usei o diversos aqui, eu vou ter que explicar. Então, primeiro eu explico o débito. Eu vou explicar, debitei investimentos, 40 mil, mais-valia, 80. Acabei de explicar aqui os débitos, o somatório está dando 120. E aí eu vou explicar os créditos. A, bancos, 90 mil. A, receita de ganho por compra vantajosa, 30 mil. Explicadinho aqui também no somatório, os 120 mil do crédito. Beleza? Honestamente, a minha expectativa para essa prova com relação à equivalência patrimonial, a minha expectativa é que vocês saibam identificar coligada, controlada, empresa sob controle comum, inclusive nas questõezinhas teóricas, que você saiba contabilizar os dividendos, o pagamento de dividendos e o reconhecimento do resultado de equivalência patrimonial e que você saiba como separar uma compra que tem investimento, mais-valia e ágio. Acredito que mais do que isso é demais para essa prova, é demais para o que está no edital. Beleza? Façam os exercícios, tem vários exercícios, são importantes para a fixação desse conceito. É um assunto difícil, complicado, tem bastante coisa, mas ele também é muito lógico e as questões costumam ser muito parecidas. Se precisarem de alguma ajuda, é só me mandar a pergunta aí no fórum ou diretamente para mim, certo? Espero você na próxima aula.